cara. Uhum. Então, assim, para começar, tem que ter em casa uma segurança emocional, um vínculo, isso. A criança ela tem que sentir uma segurança já vinda dos próprios pais e uma certa liberdade para aprendizado, até um estímulo deles, né? Tem que vir Sim. dos próprios pais, isso. Sim, isso é bem interessante, porque, assim, eu gosto de falar às vezes a gente fala, e coisas muito teóricas, né. E se Uhum. a gente vai para a prática, não é bem assim que acontece. Então, trazendo para, uma realidade geral das coisas, talvez o pai e a mãe que está assistindo pensa assim: "Nossa, mas aqui em casa é uma loucura, né, Hum, ou aqui em casa é nunca dá tela o tempo todo, tempo, nunca dá tempo disso e daquilo". Calma, né, é possível melhorar isso. Então a gente tem que pensar na aprendizagem como o que que prejudica a aprendizagem. O que que eu estou fazendo para o meu filho que está, cara, acabando. Eu mencionei sobre a questão da lacuna do tempo, porque quanto sim, mais tempo passa, algumas fases vão os ciclos vão se fechando, principalmente cognitivamente. Então tem áreas do cérebro que a gente vai estimulando, elas ainda estão em formação. Então quanto mais eu hiperestimular não, perdão, quanto mais eu estimular da forma correta as áreas do cérebro e não hiperestimular a criança através de telas, né, que pode desenvolver muitas vezes o pensamento acelerado, enfim, né, dentre outros problemas, que é comum hoje, eu tenho que entender que eu evitando certas coisas, eu estou primeiramente ajudando meu filho, ajudando meu aluno, hã, e a partir daí começar a entender que para que eu consiga um bom aprendizado, essa criança ela tem que se sentir segura. E como é que essa criança, por exemplo, aprender é errar, entendeu? Então, como é que a criança vai se sentir segura em errar e falar que errou e tentar de novo se ela tem uma pressão sobre ela que ela não pode errar? Isso é emocional. A criança, para ela aprender bem, ela tem que dormir bem. Nós, adultos, sim, se nós não temos uma boa noite de sono, no outro dia a gente está acabado. realmente. Uma vez eu vi eu também gosto de estudar bastante sobre a área da educação, especialmente a aprendizagem. E uma vez eu vi o Matthew Walker. O Matthew Walker, hoje ele é considerado o maior pesquisador na área de sono. Ele tem um livro chamado Por que Nós Dormimos. Vou repetir o nome porque vai ter gente que quer pesquisar. Por que nós dormimos? Em um capítulo em específico, ele fala sobre o impacto do sono, cara. Olha que sensacional isso. O impacto do sono para gerar neuroplasticidade cerebral. A capacidade que o cérebro tem de se adaptar ao estímulo que ele foi submetido, ao estímulo que foi dado ao cérebro durante o dia e criar novas circuitarias neurais enquanto está dormindo. Por isso que é comum, por exemplo, quando você acorda e você tem aquele eureka, você fala: "Nossa, eu aprendi uma coisa nova agora de manhã. Cara, associei as informações, cruzou as informações". Foi uma noite relativamente boa, que você conseguiu fazer o cruzamento das informações e talvez já estava acontecendo em noites anteriores, se consolidou naquela noite, e aí acorda com aquele eureka, né: "Poxa, olha só o que eu aprendi". Eu achei sensacional isso. Quando você falou de neuroplasticidade cerebral e especialmente do sono, talvez esse seja um dos principais, se não o principal pilar a ser cuidado. E agora eu te pergunto, muitas famílias têm dificuldade de manter essa rotina de sono. O que que você vê, assim, prejudica especialmente essa rotina de sono? Quais são os fatores que você nota, assim, e fala: "Poxa, cara, isso aqui tá influenciando diretamente a qualidade do sono da criançada". Até É, dos adultos, né. o mais importante a ressaltar sobre esse tema quando se fala sobre crianças, porque o adulto aí, na verdade, você tem que ganhar de você mesmo. Mas quando eu Sim, falo sobre criança, os pais os pais já entendem isso, mas assim, na prática, uma criança ela precisa de regras. Primeiro ponto. Precisa que uma autoridade, no termo bom, mais positivo, mas reorganize o dia dela, porque senão o que que a criança faz? Ela joga videogame até não aguentar mais, ela come salgadinho o dia todo. Então é natural que haja, né, que exista, que se faça necessário uma organização diária para a criança. Começar pelo sono. Então o dia, na verdade, ela não começa de manhã, o dia começa à à noite, noite. então a criança ela precisa estabelecer, o pai precisa estabelecer um horário de dormir. E qual é esse horário de dormir? O ideal antes das 10.
que a gente fala isso? Ah, mas eu durmo da meia-noite às 6 eu tô bala, né? O cara às vezes fala assim: "Não, eu tô de boa, eu durmo pouco, eu sou noturno". São coisas que vão totalmente contra fora o que a A ciência já literatura nos científica, né? exatamente. Então, né, não existe isso. A pessoa que fala isso, na verdade, acha que é uma coisa, mas na verdade não é. Então, voltando para a criança, precisa sim ter uma rotina, porque 1 hora que a criança faz de sono antes da meia-noite, valem a 2 horas após a meia-noite. Então, o simples fato da criança dormir cedo vai fazer com que ela tenha um melhor desempenho na escola, sim. Vai fazer com que as funções cognitivas, que o cérebro dela, a neuroplasticidade cerebral e a capacidade do cérebro aprender as coisas e se modificar, nas suas estruturas cognitivas, melhore, funcione. Vai ser mais Hum. fluido, assim. Mas exatamente, vai fluir o conhecimento e a inteligência vai ser estimulada, vai aumentar a inteligência. Eu olho por nós mesmo, já pegando como gancho, a questão das telas. Qual horário tirar as telas, seja celular, TV, antes da criança dormir? Porque, levando como exemplo a gente, eu levo 1 hora para acalmar o cérebro depois que eu parei de mexer no celular, depois que eu parei de ver tela, para daí começar a sentir sono. A Sim. criança, ela reage da mesma Com forma? certeza. Até porque se você pega, por exemplo, microscópio, perdão, e você coloca numa tela de celular, de TV, de tablet, você Uhum, vai perceber que a hiperestimulação, por que que é a tela? Você pega aqui, ó, interessante, ó, o roteiro. Se estivesse uhum, acompanhando o roteiro do podcast sim. na tela, Uhum, o- no papel, a maneira como eu absorvo esse conhecimento é totalmente diferente. Parece absurdo, hum, mas é a mesma letra. Não. Por quê? Córneas estão recebendo um estímulo diferente, o meu cérebro ele está focado. E é por isso que você passa, às vezes, 3, 4 horas na frente olhando o Instagram, o TikTok, e você vai ler um livro, dá 15 minutos, você não aguenta mais. Meu Deus, eu preciso tomar um café, porque já me deu sono, né? Então, esse hábito ruim que acaba se tornando um vício, ele precisa ser trocado por um hábito bom. Então, respondendo agora a tua pergunta, nesse ponto sobre as crianças, o ideal é que a criança não consuma telas à noite. O ideal, né? Novamente, Lucas, mas a minha realidade é que eu tenho 3 pequenos, eu tenho que fazer janta para o marido, ou o pai, às vezes, né, a família brasileira, ela se reorganiza em muitas facetas, então talvez a sim. minha família é de um jeito, a tua é de outro, e assim, né, o Brasil ele é multicultural. Mas assim, no modo geral, evitar. Então, 2 horas, ideal. Então, se a criança ela tem horário de dormir às 10, dê a tela então ali, dê um desenho, enfim, de preferência não dê celular. Vai pegar um oftalmologista, algum médico, vai entender que quanto mais próximo a tela, mais prejudicial é, né. Vou consumir tela, de preferência com uma outra iluminação no ambiente, tudo isso vai, propiciar, né, como é que eu vou dizer, um efeito não tão danoso. Então, novamente, entra naquela questão, o que eu posso fazer para evitar alguns pontos, né, sem falar de uma utopia que seria uma vida hoje sem telas. "Ah, não pode tela, então tira a tela. Ah, tem que comer 100% saudável, então não pode tomar Coca-Cola", e essas coisas assim, né. Então a gente precisa também encontrar um equilíbrio para poder orientar, né, uma família que chega, uma situação que chega para nós.